Há momentos na vida que parecem um sonho, mas se tornam um pesadelo antes que possamos perceber. O dia do meu casamento deveria ser o mais feliz da minha vida, mas se transformou no começo de um mistério que me perseguiu por décadas. Eu vivi para amar um homem que desapareceu no dia do nosso casamento, sem deixar rastros. E só muito tempo depois, quando eu já não tinha mais esperanças, descobri a verdade. Mas será que o destino realmente quis me devolver esse amor? Meu nome é Helena, e essa história começa em 1970, quando eu tinha 23 anos. Eu sempre fui uma mulher simples, nascida e criada no interior de Minas Gerais, onde a vida seguia um ritmo lento e as tradições eram levadas a sério. Naquela época, casar era o destino esperado para qualquer moça, e a ideia de um amor verdadeiro sempre me encantou. Mas nunca imaginei que o amor que encontrei me levaria a uma vida de espera, de dor e de um mistério que eu levaria décadas para resolver. Antes de continuar, me diga nos comentários de onde você está assistindo essa história da minha vida. Aproveita e já se inscreve no canal e curte o vídeo para ajudar o canal. Vamos começar. Minha família era tradicional, rígida e bastante religiosa. Meu pai, seu Joaquim, era um homem sério, daqueles que pouco demonstravam afeto, mas trabalhava duro como comerciante para sustentar a casa. Minha mãe, Dona Maria, era mais doce, mas também acreditava que a vida de uma mulher se resumia a cuidar do lar e dos filhos. Eu cresci ouvindo que uma moça de respeito devia casar com um homem trabalhador e formar uma família. Eu nunca me rebelei contra essas expectativas, mas, no fundo, eu queria mais. Não queria apenas um marido por obrigação, mas um amor verdadeiro. E foi exatamente isso que encontrei quando conheci Marcos. Marcos era diferente de qualquer homem que eu já conheci. Ele não era só um rapaz bonito, alto, moreno, com olhos castanhos profundos, mas também tinha um jeito doce e gentil que fazia qualquer mulher se apaixonar. Ele tinha 27 anos e trabalhava como engenheiro, algo raro para os padrões da nossa cidade. Veio de uma família humilde, mas estudou com muito esforço e conseguiu um bom emprego em Belo Horizonte, a capital. Nos conhecemos de um jeito simples, quase banal. Minha prima organizou um baile na cidade e insistiu para que eu fosse. Eu nunca fui muito de bailes, mas naquela noite, por insistência dela, fui. E foi ali que Marcos me viu pela primeira vez. Ele pediu para dançar comigo, e quando nossos olhos se encontraram, senti um arrepio diferente, como se algo dentro de mim soubesse que minha vida nunca mais seria a mesma. A partir daquela noite, Marcos não saiu mais do meu lado. Ele me levava para passeios no parque. Caminhávamos por horas conversando sobre a vida. Diferente dos outros rapazes, que achavam que mulher só devia falar de casamento e filhos, Marcos queria saber dos meus sonhos, das minhas opiniões. Ele me fazia rir, me fazia sentir importante. Não demorou muito para que nossa relação ficasse séria. Em poucos meses, ele me pediu em casamento, de um jeito que parecia saído de um filme. Estávamos sentados na beira de um lago, e ele tirou do bolso uma aliança simples, mas que, para mim, tinha mais valor do que qualquer joia do mundo. Você quer passar o resto da sua vida comigo, Helena? Ele perguntou, segurando minha mão com delicadeza. Meu coração disparou, e minha resposta veio sem hesitação. Sim, a felicidade tomou conta de mim. Minha mãe chorou de emoção quando contei, meu pai ficou sério, mas depois aprovou. Tudo estava perfeito, até que não estava mais. Os meses seguintes foram de pura correria. Casamento naquela época era coisa séria, e os preparativos precisavam ser impecáveis. Minha mãe se preocupava com cada detalhe. O vestido, a comida, os convidados. Na nossa cidade, um casamento era um grande evento, e as famílias se esforçavam para fazer bonito. Eu mal conseguia acreditar que logo seria esposa de Marcos.
A ideia de construir uma vida ao lado dele me enchia de alegria. Planejávamos nos mudar para Belo Horizonte depois do casamento, onde ele trabalhava. E eu sonhava em aprender um ofício. Talvez trabalhar como professora ou costureira. O vestido estava pronto, branco com detalhes bordados à mão. O bolo encomendado, a igreja decorada com flores. Na noite anterior ao casamento, eu dormi quase sem pregar os olhos, ansiosa pelo dia que mudaria minha vida para sempre. Mas o destino tinha outros planos. A última vez que vi Marcos antes do pesadelo começar. Na manhã do casamento, tudo parecia perfeito. A igreja estava lotada, os convidados já começavam a chegar, e eu me preparava no quarto com minhas primas, rindo nervosa. Minha mãe ajeitava meu véu quando, de repente, alguém bateu à porta. Era o irmão de Marcos, ofegante. Ele saiu cedo para resolver um problema e ainda não voltou. Meu coração gelou. Resolver o quê? Perguntei, sentindo uma angústia inexplicável. Não sei. Ele disse que era algo importante, mas que voltaria a tempo. Eu tentei me acalmar. Marcos era um homem responsável. Se saiu, voltaria. Mas conforme as horas passaram e a igreja foi enchendo, minha ansiedade se transformou em medo. O padre olhava para mim com preocupação. Meu pai começava a perder a paciência. Minha mãe segurava minha mão, tentando me acalmar. Ele já deve estar vindo, filha. Calma. Mas ele não veio. E conforme o tempo passava, a vergonha e o desespero foram tomando conta de mim. Será que ele havia desistido? Será que fui abandonada no altar? Eu não conseguia acreditar nisso. Marcos não faria isso comigo. Mas então, por que ele não aparecia? A angústia crescia. A igreja começou a esvaziar. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. A sensação de ser a mulher abandonada no dia do casamento me esmagava. Foi o pior dia da minha vida. E foi assim que meu pesadelo começou. O sol ainda mal tinha nascido quando minha mãe entrou no meu quarto, me chamando com a voz carregada de emoção. Está na hora, filha. Hoje é o seu dia. Abri os olhos e, por um momento, não reconheci onde estava. Os últimos meses tinham sido tão intensos que meu corpo parecia cansado, mas a expectativa no peito era maior que qualquer exaustão. Respirei fundo. Era o meu casamento. Levantei da cama e olhei meu vestido pendurado, a luz da manhã atravessando a janela e iluminando o tecido branco bordado à mão. Senti um arrepio. Era real. Em poucas horas, eu seria a esposa de Marcos. No banheiro, joguei água no rosto, tentando conter o turbilhão de emoções que me dominava. Era felicidade, nervosismo e uma pontinha de medo. Mas um medo bom. Aquele frio na barriga que vem quando estamos prestes a viver algo grandioso. As mulheres da família começaram a chegar para me ajudar. Minhas primas ajeitavam meu cabelo, minha mãe checava cada detalhe do vestido e minha tia não parava de repetir que aquele seria o casamento mais bonito que a cidade já viu. Marcos é um rapaz de sorte. Você está linda, Helena, disse minha mãe, ajeitando meu véu. Eu sorri. Sim, eu estava feliz. Sim, eu era uma mulher de sorte por ter encontrado um homem como Marcos. Lá fora, os sinos da igreja tocavam. O burburinho da cidade aumentava. Meu pai, vestido com seu melhor terno, andava de um lado para o outro na sala, conferindo se tudo estava nos conformes. O casamento de uma filha era uma questão de honra para um homem como ele, e nada poderia dar errado. Mal sabíamos que tudo estava prestes a dar errado. O tempo passando, e ele não chegava. A cerimônia estava marcada para as 10 horas da manhã. Às 9h30, um rapaz veio correndo até minha casa. O noivo ainda não chegou à igreja. Minha mãe olhou para mim, surpresa. Deve ter se atrasado com alguma coisa. Nada com que se preocupar, filha. Mas o tempo foi passando. 10 minutos, 20, meia hora.
Às 10h15, o irmão de Marcos chegou apressado, suado, os olhos arregalados. Ele saiu cedo para resolver um problema, mas não voltou. A frase ecoou na minha mente. Que problema? Perguntei, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Não sei. Ele não disse. Só comentou que era algo importante e que voltaria a tempo. A essa altura, meu pai já estava impaciente. Homem responsável não some no dia do casamento. Mas eu conhecia Marcos. Ele não sumiria. Ele não me deixaria esperando no altar. Então, onde ele estava? O relógio marcava 10h45 e a igreja estava lotada. Os convidados murmuravam entre si, alguns olhavam para mim com pena, outros pareciam ansiosos por algum escândalo. Eu continuava sentada na sala da casa da minha família, de vestido de noiva, com as mãos trêmulas sobre o colo. Minha mãe apertava minha mão. Calma, minha filha, ele vai aparecer. Mas será que ia? Minha mente começou a rodar. O que poderia ter acontecido? Acidente? Sequestro? Um ataque de pânico? Ou será que ele simplesmente fugiu? O pensamento me acertou como uma lâmina no peito. E se Marcos tivesse mudado de ideia? E se ele nunca me amou como eu amei? O tempo parecia congelado, mas a realidade me empurrava sem piedade. O padre já começava a se impacientar. Meu pai andava de um lado para o outro com o rosto fechado. E algumas tias começaram a sugerir que talvez fosse melhor cancelar a cerimônia. Mas eu não queria cancelar. Eu queria Marcos. Onde ele estava? Às 11h30, o clima já não era mais de expectativa. Era de vergonha. Algumas pessoas foram embora, outras cochichavam. E eu queria enfiar a cabeça embaixo do véu e desaparecer. Talvez ele tenha fugido. Alguém disse essa frase. Uma frase que me cortou como uma lâmina. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Minha mãe me abraçou, mas aquilo não adiantava. Eu me sentia humilhada, abandonada, traída. A essa altura, os homens da família começaram a rodar a cidade procurando por ele. Foram até sua casa, até a rodoviária, até os bares. Nada, nenhuma pista, nenhuma notícia. Ele simplesmente desapareceu. O altar ficou vazio. O padre fechou a Bíblia. As flores começaram a murchar com o calor do meio-dia. Meu pai tirou o paletó e jogou na cadeira, derrotado. Eu continuei sentada ali, sozinha. Sozinha no dia do meu casamento. E essa foi a última vez que eu vesti aquele vestido branco. Depois de horas de espera, os convidados foram indo embora, um a um. Algumas mulheres seguravam minha mão, dizendo frases de consolo que só aumentavam minha dor. Você é uma moça linda, Helena. Deus tem um propósito para tudo. Talvez seja melhor assim, minha filha. Pode ser que ele não fosse o homem certo. A gente nunca conhece um homem de verdade até o dia do casamento. Eu queria gritar. Eu conhecia Marcos. Ele não era um homem covarde. Não era o tipo que deixaria uma mulher esperando no altar. Algo tinha acontecido. Eu sabia que tinha. Mas ninguém mais parecia acreditar nisso. As pessoas foram saindo, a igreja foi ficando vazia. O padre fechou o livro de cerimônias e suspirou, como se já tivesse visto aquela história antes. Meu pai, com o rosto vermelho de raiva, se trancou no quarto sem dizer uma palavra. Minha mãe tentou me convencer a tirar o vestido, mas eu fiquei ali, sentada no sofá, com o vestido de noiva ainda no corpo, sem conseguir processar o que estava acontecendo. E se ele nunca mais voltasse? E se ele estivesse morto? Ou pior, e se ele simplesmente tivesse ido embora por vontade própria? No fim da tarde, meu pai finalmente agiu. Chamou os irmãos de Marcos e alguns homens da cidade para procurá-lo. Fizeram as perguntas óbvias. Ele mencionou algo nos últimos dias? Alguma briga? Alguma desconfiança? Ele tinha dinheiro guardado? Algo que sugerisse que planejava fugir? Ninguém sabia responder. Marcos estava animado com o casamento. Fazia planos,
falava do futuro. Não havia nada que sugerisse que ele quisesse desaparecer. Os homens foram até a casa dele. As roupas ainda estavam lá. O dinheiro ainda estava no cofre. O passaporte ainda estava na gaveta. Mas Marcos não estava em lugar nenhum. Meu desespero começou a crescer. No fundo, uma parte de mim ainda esperava que ele voltasse de repente, com alguma explicação, dizendo que tudo não passava de um erro, um mal-entendido, um azar do destino. Mas a noite caiu, e ele não voltou. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou. Eu ainda estava com o vestido de noiva. O mesmo vestido, amassado, sujo de lágrimas, um lembrete cruel do que deveria ter sido um dia feliz. Filha, vamos para a delegacia. Aquela frase me deu um arrepio. Se íamos à delegacia, significava que não era mais um atraso. Significava que meu noivo estava oficialmente desaparecido. O delegado ouviu nosso relato com um olhar cansado. Você tem certeza de que ele não fugiu? Meu sangue ferveu. Marcos jamais faria isso. Mas ele não parecia convencido. Muitas mulheres já disseram isso antes, menina. Vamos investigar, mas às vezes, quando um homem decide ir embora, não há muito o que fazer. Eu saí de lá com um nó na garganta. E foi aí que eu comecei a perceber. Para a cidade inteira, eu era a noiva abandonada. O que doía mais? A vergonha ou a incerteza? Naquela época não existia internet, mas as notícias corriam tão rápido quanto o vento. Em questão de dias, minha história estava na boca de todos. Dizem que ele tinha outra mulher na cidade vizinha e fugiu com ela. Ouvi falar que ele tinha dívidas de jogo e precisou sumir. Talvez tenha sido um castigo divino. Nenhum homem desaparece assim sem motivo. Eu não suportava sair na rua. Sentia os olhares pesados, os cochichos, as pessoas comentando como se soubessem mais sobre a minha vida do que eu mesma. Mas nada doía tanto quanto um pensamento que começou a me atormentar. E se eu nunca mais o visse? E se ele estivesse morto? A cada dia que passava, a dor ficava mais insuportável. As buscas continuaram por semanas, mas sem nenhuma pista. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma testemunha apareceu dizendo que o viu partir. Era como se ele tivesse sido engolido pela terra. Meu pai começou a perder a paciência. Está na hora de seguir em frente, Helena. Ele foi um covarde. Mas eu não conseguia. Não conseguia aceitar que um homem desaparece no dia do próprio casamento sem deixar rastros. O tempo foi passando. As pessoas pararam de falar no assunto. Algumas amigas tentaram me apresentar outros rapazes. Mas como eu poderia olhar para outro homem se meu coração ainda pertencia a Marcos? Os anos passaram. 5, 10, 20 anos. E então, uma carta chegou. Uma carta que mudaria tudo. Depois que Marcos desapareceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Nos primeiros meses, eu ainda acordava todos os dias com a esperança de que ele voltaria. Cada batida na porta fazia meu coração disparar. Cada carta que chegava me fazia prender a respiração, achando que finalmente seria dele. Mas o tempo foi passando, e o silêncio dele foi ficando mais alto do que qualquer palavra poderia ser. A cidade seguiu em frente. Eu não. As pessoas começaram a agir como se minha história fosse apenas mais um caso esquecido. Algo que já tinha passado. Os vizinhos já não cochichavam tanto quando eu passava. Já não me olhavam com pena. Mas eu sabia que, no fundo, todos pensavam o mesmo. A pobrezinha foi abandonada no altar. Minha mãe tentava me animar. Minha filha, a vida não acabou. Você ainda pode encontrar um bom homem. Mas como eu poderia olhar para outro homem se a única pessoa que eu amava tinha desaparecido sem deixar rastro? Por muito tempo, eu esperei. A cada novo dia, eu me perguntava: onde ele está? Será que pensa em mim? Será que ainda está vivo? E o mais doloroso de tudo: se ele estivesse vivo,
Por que nunca voltou? Com o passar dos anos, minha família tentou me empurrar para outros caminhos. Meu pai, prático e rígido como sempre, já não tinha paciência para minha tristeza. Helena, já chega. Esse homem foi um covarde. Acorde para a vida. Mas eu não acreditava nisso. Eu recusava a ideia de que Marcos tivesse simplesmente fugido. Algo tinha acontecido com ele. Só que o mundo não esperava por respostas como eu esperava. Ele simplesmente seguia em frente. Minhas amigas começaram a se casar, a ter filhos. Algumas até já estavam se tornando avós. E eu ainda esperava. Até que um dia, algo dentro de mim quebrou. Foi em um almoço de domingo na casa da minha irmã mais velha. As crianças corriam pelo quintal, minha mãe conversava animada com as cunhadas. E todos pareciam felizes. Foi quando ouvi uma das tias falando. Helena perdeu a juventude esperando por um morto. O choque percorreu meu corpo como uma facada. Será que era isso que todos pensavam? Que eu tinha me agarrado a um fantasma? Pela primeira vez, me permiti pensar na possibilidade de que ele nunca mais voltaria. E a ideia me destruiu por dentro. Nos anos que vieram depois, eu parei de esperar ativamente. Mas isso não significava que tinha esquecido. Eu simplesmente passei a viver no piloto automático. Me tornei aquela mulher que todos viam como uma boa filha, uma boa tia, uma boa vizinha. Mas nunca uma mulher feliz. Aos 30 anos, eu já era considerada encalhada. Meus pais ainda tentavam me convencer a conhecer outros homens, mas eu não queria ninguém que não fosse Marcos. Aos 40, eu comecei a aceitar que talvez nunca mais soubesse o que aconteceu. Aos 50, eu já não falava mais no assunto. E então, o tempo virou décadas. Até que, um dia, uma carta chegou. Uma carta que fez todo aquele silêncio desmoronar. Depois do desaparecimento de Marcos, minha vida se tornou um eterno depois. Depois das buscas, depois das lágrimas, depois da vergonha. Mas o que vinha depois? O que restava para alguém como eu, que viveu para amar um homem que simplesmente desapareceu? Aos 30 anos, já não me olhavam como a noiva abandonada. Agora, eu era apenas uma mulher solteira, marcada pelo passado. As pessoas pararam de perguntar sobre ele. Até minha mãe, que antes tentava me consolar, já não mencionava mais seu nome. E isso doía, porque, para mim, ele ainda existia. Eu nunca parei de imaginá-lo em algum lugar, talvez sem memória, talvez preso a uma vida que não escolheu. Eu sentia que ele não me esqueceu. Mas o que fazer com esse sentimento? Eu tentei seguir em frente. Juro que tentei. Minha família nunca aceitou minha solidão. Helena, você ainda é jovem. Conheça alguém. Case-se. Tenha filhos. Minha mãe chegou a organizar encontros com homens de respeito. Mas ninguém era Marcos. Cada olhar, cada conversa, cada proposta de casamento me fazia sentir como se estivesse traindo uma promessa silenciosa. E então, com o tempo, parei de tentar. Eu me conformei em viver para os outros. Vivia para cuidar da minha mãe quando ela ficou doente. Vivia para ajudar minhas sobrinhas a escolherem seus vestidos de noiva. Vivia para celebrar os aniversários das crianças da família. Mas não vivia para mim, porque eu sabia que algo dentro de mim estava preso no passado. O tempo passou. Minhas irmãs se casaram, tiveram filhos, netos. Eu continuei ali, na mesma casa, no mesmo quarto, onde me preparei para o casamento que nunca aconteceu. As paredes pareciam sussurrar a história que todos tentavam esquecer. Havia um baú no fundo do meu guarda-roupa. Dentro dele, o vestido de noiva. Eu nunca tive coragem de jogá-lo fora. Nunca tive coragem de olhar para ele. Às vezes me pegava pensando: e se eu tivesse casado com outro homem? E se eu tivesse seguido em frente? Mas então, uma força maior me puxava de volta. Eu não podia desistir sem saber a verdade. A cidade já não era mais a mesma. As ruas mudaram. As pessoas mudaram.
Os costumes mudaram. Mas, dentro de mim, o tempo estava congelado. O silêncio sobre Marcos se tornou insuportável. Até que... O silêncio foi quebrado. Uma carta chegou. Uma carta que trouxe um nome que eu não ouvia há mais de 20 anos. Um nome que fez meu coração quase parar. O envelope era simples, sem remetente, e foi deixado na porta da minha casa como se fosse apenas mais um papel qualquer. Mas, assim que vi meu nome escrito na caligrafia cuidadosa, senti um arrepio percorrer meu corpo. Meus dedos tremeram ao rasgar o papel, e o que encontrei dentro fez meu coração parar por um instante. Helena, talvez você não me reconheça, mas há algo que você precisa saber. A carta era curta, direta, e carregava um nome que eu não via há mais de 20 anos. Um nome que eu nunca esqueci. Marcos. Senti meu corpo fraquejar, como se de repente toda a força que me mantinha de pé tivesse sumido. Eu reli aquelas palavras 1, 2, 10 vezes, tentando entender se aquilo era real ou apenas uma brincadeira cruel do destino. O papel parecia vibrar entre meus dedos, como se queimasse, trazendo de volta memórias que eu tentei enterrar. Minha mente entrou em um turbilhão. Como alguém poderia escrever aquele nome depois de tantos anos? Como alguém ousava mexer com a minha história, com uma dor que nunca cicatrizou? Meu primeiro instinto foi acreditar que era um engano, uma confusão, uma coincidência qualquer. Mas então meus olhos encontraram o carimbo no canto do envelope. Era de um hospital psiquiátrico. Meu peito se apertou. Senti um nó na garganta e precisei sentar antes que minhas pernas cedessem. Um hospital psiquiátrico? O que aquilo significava? As perguntas começaram a martelar minha cabeça, cada uma mais desesperadora do que a outra. Estaria ele internado todo esse tempo? Perdido? Vivo, mas sem memória? As respostas pareciam estar tão perto e, ao mesmo tempo, inalcançáveis. Meus olhos arderam, uma mistura de raiva, medo e esperança se misturando dentro de mim. Durante anos eu tentei seguir em frente. Durante anos lutei contra a lembrança dele. E agora o destino me puxava de volta para o passado, me obrigando a encarar algo que eu já não sabia se era forte o suficiente para suportar. A decisão de ir até o hospital não foi fácil. Passei a noite em claro, segurando aquela carta contra o peito, sentindo o peso de tudo que ela representava. Se eu entrasse por aquelas portas, se eu visse com meus próprios olhos que Marcos estava vivo, que de alguma forma ele existiu durante todo esse tempo, o que isso faria comigo? E se ele estivesse lá, mas não se lembrasse de mim? E se eu fosse apenas um fantasma do passado, uma mulher que ele nunca reconheceria? Mas eu sabia que não poderia viver o resto da vida sem saber a verdade. Eu precisava vê-lo. Precisava ouvir sua voz, olhar em seus olhos e entender o que realmente aconteceu no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Na manhã seguinte, tomei coragem. Me vesti de forma simples, mas digna. Peguei a carta, segurei firme e saí de casa, com um coração que batia tão forte que parecia querer escapar do meu peito. O hospital ficava em outra cidade, um prédio antigo, de muros altos e janelas pequenas. O cheiro de desinfetante misturado ao de velhas lembranças pairava no ar, e eu senti um calafrio ao cruzar a recepção. Meu nome já estava registrado. Eles estavam me esperando. Uma enfermeira me guiou por corredores brancos e silenciosos, cada passo ecoando como uma batida surda dentro do meu peito. Meu coração martelava contra minhas costelas, enquanto minha mente tentava se preparar para o que estava prestes a acontecer. Então, ela parou diante de uma porta. "Ele está aqui dentro", disse a mulher, com um olhar que parecia carregar o peso do que eu estava prestes a ver. Por um momento, minhas mãos suaram frio. A realidade da situação caiu sobre mim como uma avalanche. O que eu esperava? Que ele estivesse ali,
Me esperando, sorrindo, me chamando pelo nome? O tempo não perdoa. O tempo muda as pessoas, rouba histórias, apaga rostos. Respirei fundo e entrei. O homem estava sentado perto da janela, olhando para fora. Seu cabelo estava mais curto, misturado a fios grisalhos, e seu corpo parecia mais magro, frágil. Por um segundo, minha mente se recusou a aceitar. Meu coração quis negar, mas então ele virou o rosto. E eu soube. Era Marcos. O tempo o transformou, mas aqueles olhos eram os mesmos. Um choque percorreu minha espinha, e eu precisei me segurar na lateral da porta para não cair. Meus lábios tremeram. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele estava ali, vivo, na minha frente. Mas ele não me reconheceu. O silêncio foi a coisa mais cruel que já experimentei. Ele olhava para mim como se eu fosse apenas mais uma estranha. Nenhuma emoção, nenhum brilho de lembrança nos olhos. Apenas um olhar perdido, vazio. Minha boca tentou formar palavras, mas nada saía. Como dizer, sou eu, Helena, a mulher que te esperou por toda uma vida? Como perguntar, onde você esteve esse tempo todo? Quando eu sabia que a resposta poderia me destruir? Ele franziu a testa. Inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse buscar algo no fundo da memória. Mas o vazio permaneceu. Olá! Foi tudo que ele disse. E naquele momento, meu coração se partiu de uma maneira que eu jamais achei ser possível. O tempo parecia ter parado. Eu estava ali, diante do homem que amei mais do que qualquer coisa na vida. O homem por quem chorei noites inteiras, por quem esperei por décadas. Mas ele não sabia quem eu era. Não havia reconhecimento nos olhos dele, nem surpresa, nem emoção. Apenas um olhar vazio, perdido, como se eu fosse apenas mais uma pessoa qualquer que cruzava seu caminho. Minha garganta se fechou e um gosto amargo tomou minha boca. O que eu deveria fazer? Eu queria correr até ele, segurar suas mãos, implorar para que lembrasse de mim. Mas uma parte de mim sentia medo. Um medo terrível de que qualquer tentativa fosse em vão. Ele desviou o olhar para a janela novamente, como se minha presença não tivesse significado nenhum. Meu coração se despedaçava mais a cada segundo. Eu não sabia o que esperava encontrar ao chegar ali. Mas nunca imaginei que doeria tanto perceber que, para ele, eu era apenas uma estranha. Respirei fundo, engolindo o nó na garganta, e dei um passo à frente. Marcos! Minha voz saiu fraca, trêmula, como se eu tivesse que reaprender a pronunciar seu nome depois de tantos anos. Ele franziu a testa e me olhou de novo, agora com um pouco mais de atenção. Mas não havia lembrança ali. Nenhum brilho de reconhecimento. Eu conheço você? A voz dele era calma, sem emoção. Foi como levar uma facada no peito. Eu queria chorar, queria gritar que sim. Ele me conhecia. Ele me conhecia melhor do que qualquer pessoa no mundo. Ele conhecia minha risada, meus medos, meus sonhos. Ele sabia como segurar minha mão de um jeito que me fazia sentir segura. Sabia exatamente como me fazer sorrir depois de um dia ruim. Ele foi a pessoa que prometeu um futuro ao meu lado, que disse que me amaria para sempre. Como ele podia ter esquecido? Mas o que eu podia fazer? Ele não se lembrava. E eu estava ali, completamente impotente diante do vazio que agora ocupava o lugar onde antes existia o amor. A enfermeira se aproximou percebendo meu desespero e tocou meu ombro levemente. Ele chegou aqui há muitos anos, explicou com um tom gentil, mas firme. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele foi encontrado sem documentos, sem memória. Apenas disseram que ele estava vagando pelas ruas, desorientado, confuso. Quando o trouxeram, não sabia seu nome, sua origem, e até hoje ele não lembra. Meus olhos ardiam e as palavras dela me atingiam como socos.
Ele nunca tentou sair daqui? Nunca procurou pela família? Minha voz saiu mais desesperada do que eu queria. A enfermeira balançou a cabeça. Para ele não há uma família. Não há um passado. Ele vive apenas o presente. Meu corpo começou a tremer. Aquilo não podia ser real. Como alguém pode simplesmente perder toda a sua vida? Como o destino pode ser tão cruel, tirando dele não apenas a memória, mas todo o amor que ele tinha dentro de si? O silêncio dele era a coisa mais insuportável. Ele apenas me observava, sem saber por que aquela mulher estranha estava chorando por ele. Você não lembra de mim. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Ele piscou devagar, como se tentasse encontrar alguma resposta dentro de si. Eu sinto muito. Foi só o que ele disse. E foi então que eu percebi que talvez eu tivesse esperado minha vida inteira por alguém que nunca mais voltaria. A dor dessa constatação me atingiu com uma força absurda. Eu passei décadas vivendo com um fantasma, esperando por um homem que agora estava bem diante de mim. Mas que não era mais o mesmo. O Marcos que eu conhecia havia desaparecido muito antes daquela carta chegar. Meus joelhos quase cederam. Tudo parecia girar ao meu redor. Eu queria sair dali, fugir, apagar aquele momento da minha mente. Mas, ao mesmo tempo, algo me prendia ao chão. Porque, apesar de tudo, eu ainda amava aquele homem. Respirei fundo, tentando encontrar forças onde não havia mais nenhuma. Você pode me chamar pelo meu nome? Perguntei, sentindo um fio de esperança tola dentro de mim. Ele hesitou, analisando meu rosto. Qual é o seu nome? Aquela pergunta foi o golpe final. Engoli o choro, segurando-me para não desmoronar ali mesmo. Helena, respondi, minha voz quase sumindo. Ele repetiu meu nome baixinho, testando o som dele nos lábios. Mas não houve nenhum sinal de memória. Nenhuma lembrança escondida surgindo no fundo dos olhos dele. Eu sabia que aquela seria a maior dor da minha vida. E também sabia que dali em diante eu precisaria tomar a decisão mais difícil de todas. Insistir em tentar trazê-lo de volta, mesmo que ele nunca mais me reconhecesse. Ou finalmente aceitar que o Marcos que eu amei não existia mais. Meu corpo estava ali, mas minha alma parecia ter ficado presa no passado. Eu sentia meu coração bater forte, quase saindo do peito, enquanto tentava processar tudo o que havia acabado de acontecer. Marcos, o homem que eu esperei por mais de 20 anos, estava na minha frente, respirando, vivo. Mas era como se ele nunca tivesse existido. Como se aquele amor que um dia nos uniu fosse apenas uma história que eu inventei. Eu queria gritar. Queria segurar seu rosto com as mãos, olhar fundo nos seus olhos e sacudi-lo até que ele se lembrasse de tudo. Mas o que eu tinha diante de mim era um homem de olhar vazio, perdido em um tempo que eu não conhecia. O Marcos que eu amava tinha ficado para trás, junto com meu vestido de noiva guardado no fundo do guarda-roupa, junto com as promessas de uma vida que nunca aconteceu. A enfermeira observava em silêncio. Acho que ela já havia visto cenas assim antes. Pessoas que passavam anos esperando uma resposta e, quando finalmente a encontravam, percebiam que a resposta era muito pior do que a dúvida. Ela tocou levemente meu ombro, um gesto de empatia que, de alguma forma, me trouxe de volta à realidade. Você quer conversar com ele um pouco mais? Perguntou, sua voz baixa, cuidadosa. Eu queria. E ao mesmo tempo não queria. Queria sentar ao lado dele, contar cada detalhe da nossa história, mostrar fotos, dizer a ele quem ele era, quem nós éramos. Mas também queria fugir dali, sair correndo e nunca mais olhar para trás. Eu estava diante de um dilema cruel. Lutar por um amor que talvez nunca mais existisse ou aceitar que o destino me roubou tudo, até mesmo a chance de um adeus.
Marcos continuava me olhando, mas sem nenhuma emoção verdadeira. Apenas um olhar curioso, como se eu fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca conseguia encaixar. Isso me matou por dentro. Durante todos aqueles anos, eu me torturei pensando onde ele estava, se estava vivo, se pensava em mim. E agora, vendo-o ali, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, eu percebi que a dor de perdê-lo foi menor do que a dor de encontrá-lo sem que ele soubesse quem eu era. Engoli o choro. Não adiantava nada me desesperar. "Você gosta de viver aqui?" Perguntei, tentando puxar alguma conversa, alguma conexão, qualquer coisa. Ele deu de ombros. "É tranquilo." Aquelas duas palavras me fizeram perceber o tamanho do abismo entre nós. "É tranquilo." Depois de tudo, depois de tanto tempo, era só isso? Eu queria que ele dissesse que sentia falta de alguma coisa, que havia um buraco dentro dele, que tinha sonhos estranhos sobre uma mulher que ele não conhecia. Mas não havia nada, apenas aquela resposta seca e resignada. Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar forças. "Você nunca tentou lembrar do seu passado? Saber quem você era antes de vir pra cá?" Ele hesitou por um momento. "Acho que tentei no começo, mas depois aceitei que talvez seja melhor assim." Meu coração desmoronou. Eu passei metade da minha vida procurando por ele, querendo respostas, e ele simplesmente aceitou esquecer. A enfermeira interrompeu com um tom cuidadoso. "Ele não tem memória do que aconteceu antes de ser encontrado. Tentamos terapia, tentamos pistas, mas nada trouxe de volta as lembranças. Alguns casos são assim. A mente bloqueia certas coisas para se proteger. Eu queria acreditar que era verdade. Queria pensar que lá no fundo, o Marcos que eu conhecia ainda estava lá, esperando para ser despertado. Mas e se não estivesse? E se o homem que me amou tivesse desaparecido para sempre, e tudo o que restava fosse aquele estranho diante de mim? Engoli a dor mais uma vez. "Marcos, você confia em mim?" Ele me olhou por um longo tempo antes de responder. "Eu não sei." Meu peito apertou. Era uma resposta honesta. Ele não disse que não confiava, mas também não disse que sim. Porque eu era apenas uma estranha para ele. Tentei sorrir, mesmo sentindo minha alma despedaçada. "Você se importaria se eu viesse visitá-lo de vez em quando?" Houve um silêncio antes de ele responder. "Pode vir, se quiser." Não era o que eu esperava, mas era tudo o que ele podia me dar naquele momento. Saí do hospital sentindo como se tivesse perdido Marcos pela segunda vez. A primeira foi quando ele desapareceu, anos atrás. A segunda foi hoje, quando percebi que, mesmo depois de encontrá-lo, ele talvez nunca mais voltasse a ser o homem que eu amei. O sol brilhava lá fora, mas para mim, tudo parecia cinza. As ruas estavam movimentadas, as pessoas seguiam com suas vidas. E eu me perguntava, o que seria da minha vida agora? Pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha respostas. Tudo o que restava era um amor que já não existia e uma dor que eu ainda não sabia como suportar. Os dias que seguiram minha visita ao hospital foram os mais confusos da minha vida. Eu mal conseguia dormir, e quando o fazia, meus sonhos eram um turbilhão de memórias do passado, misturadas ao olhar vazio de Marcos no presente. Era como se meu coração e minha mente estivessem presos entre duas realidades. A do amor que um dia existiu e a do vazio que agora ocupava seu lugar. Tentei agir como se nada tivesse mudado. Minha rotina continuou a mesma. Acordava cedo, tomava meu café, cuidava da casa. As pessoas ao meu redor não perceberam que algo dentro de mim havia se quebrado de uma forma irreparável. Mas, por dentro, eu estava desmoronando. Eu já tinha sentido dor antes. Já tinha experimentado a solidão de não saber onde Marcos estava. Mas agora era diferente. Agora eu sabia. Eu sabia que ele estava ali, a poucos quilômetros de mim, vivendo uma vida que não tinha espaço para o nosso passado.
A pergunta que não saía da minha cabeça era: o que eu faço agora? Eu poderia simplesmente aceitar o que vi e seguir em frente. Poderia esquecer, tentar fechar esse capítulo de vez. Mas era isso que eu queria? Passar tantos anos esperando por uma resposta, só para, no final, desistir? Não. Eu não podia desistir tão facilmente. Havia algo dentro de mim que se recusava a aceitar que tudo estava perdido. Se ele estava vivo, se o destino o trouxe de volta para mim depois de tanto tempo, então eu precisava tentar. Mesmo que ele não se lembrasse, mesmo que nunca voltasse a ser o homem que eu conheci, eu não podia simplesmente ir embora. Na semana seguinte, voltei ao hospital. Dessa vez, meu coração não batia tão desesperado como antes. Eu já sabia o que encontraria. Já não esperava vê-lo me reconhecendo de repente, nem esperava um milagre. Mas eu queria vê-lo de novo. Precisava ver. Quando cheguei, a mesma enfermeira me recebeu com um olhar gentil. Ele está no jardim hoje. Passa bastante tempo lá. Segui pelo corredor até a área externa, onde encontrei Marcos sentado em um banco, observando as árvores. O vento movia seu cabelo de leve, e por um momento ele parecia tranquilo, alheio ao mundo ao seu redor. Respirei fundo antes de me aproximar. Olá, Marcos. Ele levantou os olhos para mim e franziu a testa, como se tentasse se lembrar de onde me conhecia. Você... Voltou. Um pequeno alívio percorreu meu peito. Ele não lembrava quem eu era, mas ao menos reconhecia que eu já havia estado ali. Sim. Posso me sentar? Ele assentiu devagar, e eu ocupei o espaço ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo. O que eu deveria dizer? Eu queria contar tudo. Queria falar do nosso passado. Queria dizer que eu passei a vida esperando por ele. Mas algo dentro de mim me dizia que essa não era a melhor abordagem. Eu precisava ir devagar. Como tem sido sua vida aqui? Perguntei, tentando manter minha voz leve, sem demonstrar o peso do que eu sentia. Ele deu de ombros. Não sei. Acho que me acostumei. É estranho pensar que eu já tive outra vida antes disso. Meu peito apertou. E você nunca sente... falta de algo? Ele demorou a responder. Às vezes tenho sonhos, mas eles não fazem sentido. São apenas flashes, rostos que não consigo identificar, sensações. Mas não sei dizer se são lembranças de verdade ou só coisas que minha mente inventou. Meu coração acelerou. Será que de alguma forma ele ainda guardava partes do nosso passado dentro de si? Será que com o tempo essas peças poderiam se juntar novamente? Você sente que algo ficou para trás? Ele virou o rosto para mim, me analisando como se tentasse encontrar a resposta dentro de mim. Talvez. Mas e se eu nunca lembrar? Essa pergunta me pegou de surpresa. E se ele nunca lembrasse? Eu ainda estaria ali, tentando, esperando, acreditando que um dia ele voltaria para mim? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que, mesmo que ele nunca voltasse a ser o Marcos que eu amei, eu não conseguiria simplesmente abandoná-lo. Porque o amor não desaparece. Ele muda, se transforma, mas nunca some por completo. E eu estava disposta a provar isso. Naquela tarde, quando fui embora, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu voltaria. Eu voltaria quantas vezes fossem necessárias. Se o destino me trouxe até ele de novo, então eu faria o que estivesse ao meu alcance para recuperar, nem que fosse apenas um fragmento do que fomos um dia. Eu não desistiria, porque, mesmo que ele não soubesse mais quem eu era, eu nunca me esqueci dele. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas viraram meses. Eu voltava ao hospital regularmente. No começo, apenas observava Marcos de longe, sem saber muito bem o que fazer ou dizer. Eu tinha medo de pressioná-lo, de assustá-lo, de forçar algo que talvez nunca mais pudesse ser recuperado.
Mas, com o tempo, nossa convivência foi se tornando parte da minha rotina. Ele não perguntava muito sobre mim. Era como se estivesse acostumado a ter minha presença ali, mas sem se preocupar em entender por quê. Às vezes, conversávamos sobre coisas simples. O tempo, os pássaros no jardim, o gosto da comida do hospital. Outras vezes, ficávamos apenas em silêncio. Eu me perguntava o que se passava na cabeça dele. Será que, em algum canto da sua mente, alguma lembrança tentava ressurgir? Ou será que o homem que eu conheci simplesmente não existia mais? Havia dias bons e dias ruins. Em alguns ele parecia tranquilo, até confortável com minha presença. Em outros, ficava mais distante, confuso, como se algo dentro dele tentasse lutar contra um passado que ele não compreendia. Era nesses momentos que meu coração apertava mais. Eu queria contar tudo. Queria gritar que ele tinha sido meu grande amor, que eu passei a vida esperando por ele. Mas havia algo dentro de mim que me impedia. O medo de que, mesmo sabendo de tudo, ele ainda escolhesse não lembrar. Uma tarde, quando eu estava prestes a ir embora, Marcos me surpreendeu ao me chamar pelo nome. Foi a primeira vez que ele fez isso sem que eu precisasse lembrá-lo. Helena! Meu coração disparou. Sim? Ele hesitou como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Então desviou o olhar e balançou a cabeça. Nada. Mas não era nada. Eu sabia que não era. A partir desse dia, algo começou a mudar. Ele passou a me observar com mais atenção, como se tentasse encontrar algo familiar em mim. Às vezes eu o pegava me encarando por longos segundos, e quando nossos olhos se encontravam, ele rapidamente desviava o olhar, confuso. Até que, uma tarde, ele fez a pergunta que eu mais temia. Eu era casado? Meu coração parou por um instante. O que eu deveria dizer? Se eu contasse a verdade, será que isso o ajudaria a lembrar? Ou será que só aumentaria sua confusão? Engoli em seco. Não, você nunca chegou a se casar. Ele franziu a testa. Mas eu ia me casar? Aquela pergunta carregava um peso que ele não poderia imaginar. Sim, sussurrei, quase sem forças para dizer em voz alta. Ele me olhou por um longo tempo, e eu senti que aquele momento poderia mudar tudo. Como se algo dentro dele estivesse prestes a despertar. Mas então, ele apenas assentiu e voltou a olhar para as mãos. Entendi. Só isso. Meu peito se apertou. Ele não perguntou quem era a mulher com quem deveria se casar. Não pediu mais detalhes. Apenas aceitou aquela informação como se fosse um fato distante. Algo que não lhe dizia respeito. Naquela noite, chorei como não chorava há anos. Eu me dei conta de que talvez, por mais que eu tentasse, por mais que eu estivesse ali todos os dias, Marcos nunca voltaria a ser quem foi. E eu precisava decidir o que fazer com isso. Nos dias seguintes, minha mente foi tomada por uma única pergunta. Até onde eu estava disposta a ir? Eu poderia continuar ali, insistindo, esperando, tentando fazê-lo se lembrar. Mas e se isso nunca acontecesse? Será que eu estava disposta a passar o resto da minha vida vivendo por um amor que talvez nunca mais fosse correspondido? Mas, ao mesmo tempo, como eu poderia simplesmente ir embora? Depois de tudo o que passamos, depois de tudo o que eu senti, eu poderia abandonar Marcos pela segunda vez? O dilema me consumia. Até que, numa manhã de domingo, aconteceu algo que me fez tomar uma decisão. Eu cheguei ao hospital e encontrei Marcos no jardim, como de costume. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Uma mulher conversava com ele. Ela parecia mais jovem que eu, bem vestida, os olhos brilhando de empolgação. Eu me aproximei devagar, sentindo um aperto no peito. Você gosta de música? Ela perguntou a ele. Não sei,
respondeu ele com aquele tom de quem não se lembra do próprio gosto. Eu sou professora de piano. Se quiser, posso tocar para você um dia. Foi aí que Marcos sorriu. Um sorriso pequeno, discreto. Mais um sorriso. Eu senti algo se quebrar dentro de mim. Durante todos aqueles meses, eu tentei arrancar dele um sorriso como aquele. Eu tentei trazer de volta o homem que ele foi. Tentei encontrar algum vestígio do amor que compartilhamos. Mas ali estava ele, sorrindo para outra mulher, como se a vida estivesse apenas começando para ele. E talvez estivesse. Talvez Marcos tivesse uma nova chance, uma página em branco. E talvez eu precisasse aceitar que essa nova história não incluía o passado que compartilhamos. Quando a mulher se afastou, ele percebeu minha presença. Oi, Helena. Ele me chamou pelo nome de novo. Mas, pela primeira vez, isso não fez meu coração se aquecer. Porque eu sabia que ele não me chamava como alguém que lembrava de mim. Ele me chamava como alguém que apenas reconhecia uma presença familiar. Sentei ao lado dele no banco. Por longos minutos, nenhum de nós disse nada. Então respirei fundo e olhei para ele. Marcos, você está feliz aqui? Ele piscou surpreso com a pergunta. Eu acho que sim. Aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Eu segurei sua mão por um instante, sentindo seu calor pela última vez. Então isso é o que importa. Ele franziu a testa, confuso. Mas eu apenas sorri. Um sorriso de despedida. Levantei e caminhei em direção à saída do hospital, sem olhar para trás. Dessa vez, eu sabia que não voltaria. Eu passei a vida esperando por Marcos. Mas naquele momento, percebi que talvez fosse hora de parar de esperar. Talvez, finalmente, fosse a minha vez de viver. Os dias que seguiram minha última visita ao hospital foram os mais estranhos da minha vida. Eu não sabia como acordar sem a expectativa de vê-lo novamente. Durante meses, aquela rotina de ir ao hospital, de conversar com ele, de tentar arrancar fragmentos do passado, havia se tornado minha razão de existir. Mas agora, tudo o que eu tinha era um vazio imenso, uma pergunta sem resposta. O que faço agora? Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que não havia mais para onde correr. Eu passei décadas tentando encontrar um desfecho para a minha tátima história com Marcos, buscando entender o que aconteceu, acreditando que de alguma forma o destino nos uniria novamente. Mas a verdade era outra. A verdade era que eu estive sozinha esse tempo todo. Eu passei tanto tempo vivendo pelo que poderia ter sido, que esqueci de viver pelo que ainda poderia ser. Nos primeiros dias, o silêncio dentro da minha casa parecia ensurdecedor. Eu acordava cedo, fazia café, olhava para a porta como se esperasse que algo acontecesse. Mas não havia mais cartas misteriosas, nem pistas para seguir, nem visitas ao hospital. Minha família percebeu que algo havia mudado, mas ninguém perguntou nada. Acho que no fundo todos sabiam que minha história com Marcos, mesmo sem palavras, havia chegado ao fim. Mas eu não sabia como recomeçar. Passei noites olhando para o teto, me perguntando: o que eu faço agora? Quem sou eu sem essa história? Foi então que uma lembrança voltou à minha mente. Algo que eu sempre quis fazer, mas que deixei de lado por acreditar que minha vida já estava traçada. Eu queria viajar. Quando era jovem, antes mesmo de conhecer Marcos, eu tinha sonhos. Sonhava em conhecer cidades novas, ver o mar, caminhar por ruas que nunca tinha pisado antes. Mas aí o amor aconteceu. E depois do amor, veio a espera. E a espera se transformou na minha única realidade. Eu nunca me permiti sair da minha cidade porque, no fundo, sempre tive medo de que se eu fosse embora, Marcos voltaria e eu não estaria aqui para recebê-lo. Mas agora eu sabia, ele nunca voltaria para mim. Então, o que me prendia? Uma tarde tomei coragem e fui até a agência de viagens da cidade.
Nunca na minha vida havia comprado uma passagem para lugar nenhum. Sempre fui acostumada a viver onde nasci, cercada pelas mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas histórias. Mas pela primeira vez, senti que poderia mudar isso. A atendente sorriu ao me ver entrar. Posso ajudá-la? Engoli em seco, ainda sem acreditar no que estava prestes a fazer. Sim, eu quero viajar. Para onde? Essa era a pergunta. Para onde eu queria ir? Eu poderia escolher qualquer lugar do mundo. Mas naquele instante, só um destino me veio à cabeça. Para o mar. Quero ver o mar. O mar. Algo que eu só conhecia por fotos e relatos. Algo tão vasto, tão infinito, tão diferente da vida que levei até agora. Ela digitou algumas coisas e me olhou com um sorriso gentil. Temos um destino perfeito para você. E assim, pela primeira vez na vida, eu comprei uma passagem. Quando voltei para casa, me sentei na beira da cama e olhei ao redor. Por tantos anos, minha vida esteve resumida àquele espaço. O mesmo quarto, as mesmas paredes, os mesmos móveis. Tudo parecia pequeno agora. Levantei, fui até meu guarda-roupa e abri a gaveta, onde, por todos esses anos, guardei meu vestido de noiva. Ele ainda estava ali, amarelado pelo tempo, dobrado com cuidado, como se esperasse um momento para ser usado. Mas esse momento nunca veio. Toquei o tecido com carinho, sentindo cada detalhe. Então, sem pensar duas vezes, peguei o vestido, saí de casa e caminhei até a beira do rio que cortava a cidade. O vento balançava as folhas das árvores e o sol dourado do fim de tarde tingia tudo com uma luz suave. Respirei fundo e soltei o vestido na correnteza. O tecido branco, já gasto pelo tempo, começou a ser levado pela água, girando, afundando aos poucos. Era simbólico, eu sabia. Mas naquele momento, senti que finalmente estava deixando Marcos ir. Não apenas ele, mas a versão de mim mesma que passou a vida inteira esperando alguém voltar. O vestido seguiu rio abaixo, até que desapareceu completamente da minha vista. E, com ele, uma parte de mim também se foi. Quando voltei para casa, olhei para minha mala aberta sobre a cama. Dessa vez, não era uma mala de lembranças. Não era um baú de memórias. Era uma mala para um futuro que, pela primeira vez, eu estava pronta para viver. Na manhã seguinte, peguei o ônibus rumo ao mar. Quando finalmente cheguei, fiquei paralisada diante da imensidão azul que se estendia até onde os olhos podiam ver. O som das ondas quebrando na areia. O cheiro salgado do vento. O calor do sol na pele. Tudo era novo para mim. Caminhei até a beira da praia e deixei a água tocar meus pés. E foi ali, olhando para o horizonte, que finalmente senti algo que não sentia há anos. Paz. Marcos foi o amor da minha vida. Mas o amor da minha vida não poderia ser só ele. O amor da minha vida também precisava ser eu mesma. E eu estava, finalmente, pronta para me amar o suficiente para seguir em frente. Porque a vida ainda estava esperando por mim. O cheiro do mar ainda pairava em minha pele quando retornei à minha cidade. Algo dentro de mim havia mudado, embora eu ainda não soubesse nomear exatamente o que era. Sentia-me mais leve, como se tivesse deixado um peso imenso para trás. Mas, ao mesmo tempo, havia um vazio, onde antes estava o amor que me sustentou por tanto tempo. Era uma mistura estranha de liberdade e luto. Nos primeiros dias depois da viagem, caminhei pelas ruas da cidade e percebi como tudo parecia menor. Não porque os prédios encolheram ou as praças diminuíram, mas porque eu tinha mudado. Meus olhos haviam visto algo além dos limites que me cercaram por toda a vida. E agora, aquele mundo que antes era tudo para mim, já não parecia suficiente. Minha rotina voltou ao normal, mas a verdade é que eu já não era mais a mesma. O silêncio que antes me sufocava agora
Parecia ser um convite para recomeçar. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, vi um envelope na soleira da porta. Meu coração disparou por um breve instante. Por anos, vivi esperando por cartas que nunca vinham. Mas dessa vez, eu sabia que não era dele. Marcos já não fazia mais parte da minha vida. Peguei o envelope com mãos firmes, sem tremores, sem medo. O nome do remetente era o do hospital. Fechei os olhos e respirei fundo antes de abrir. A carta era curta. Marcos perguntou por você esta manhã. Meus olhos correram pelas palavras novamente, tentando absorver o significado daquilo. Ele perguntou por mim? Mas por quê? Sentei-me devagar, sentindo o chão fugir dos meus pés. Passei meses ao lado dele, esperando algum resquício de lembrança, desejando um olhar que me reconhecesse, implorando silenciosamente para que ele me encontrasse, em meio à névoa que cobria sua mente. E agora, justo agora, quando eu finalmente havia deixado tudo para trás, ele perguntava por mim. Minha primeira reação foi um nó no peito, um impulso de correr de volta para o hospital e vê-lo mais uma vez. Mas então, algo dentro de mim resistiu. Eu passei tanto tempo vivendo pela memória de um amor que talvez nunca voltasse. Agora que eu estava finalmente livre, será que deveria abrir essa porta novamente? No fundo, eu sabia que se voltasse, correria o risco de ser tragada por tudo aquilo outra vez. Mas, e se fosse minha última chance? Passei o resto do dia perdida em pensamentos. Meus pés queriam seguir em frente, mas meu coração ainda estava preso àquele nome, àquele rosto, aquele amor que nunca morreu por completo. Na manhã seguinte, antes que pudesse mudar de ideia, fui até o hospital. Ao entrar, senti o ar pesado, carregado de lembranças. Cada passo me levava de volta a todos os dias que passei ali, esperando por algo que nunca aconteceu. A enfermeira me recebeu com um sorriso suave. Ele está no quarto. Quer vê-lo? Fiz que sim com a cabeça, mas minhas mãos estavam geladas. Caminhei pelos corredores familiares até a porta que levava ao quarto de Marcos. Respirei fundo antes de entrar. Ele estava sentado na cama, olhando para o nada. Mas quando me viu, seus olhos se iluminaram e ele abriu um pequeno sorriso. Você voltou. Não era um tom de surpresa. Era como se ele soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu voltaria. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Não sabia o que dizer. Ele me observou por um longo tempo, os olhos levemente apertados, como se tentasse entender alguma coisa que estava além do seu alcance. Sonhei com você. Meu coração deu um salto. Sonhou? Ele assentiu lentamente. Você estava de branco, mas não parecia feliz. Meu peito se apertou. Ele não sabia, mas descrever exatamente como eu me sentia no dia do nosso casamento. Engoli em seco. O que mais você lembra? Ele desviou o olhar, confuso. Não sei. Apenas sinto que você era importante. Mas não sei por quê. Lágrimas arderam em meus olhos. Por um momento, uma parte de mim quis agarrar aquele fio de memória e puxá-lo com toda na força, forçando-o a lembrar de tudo. Mas outra parte sabia que isso não era justo. Ele não era mais o mesmo. E eu também não. Respirei fundo, segurando sua mão por um breve instante. Está tudo bem, Marcos. Não precisa lembrar. Ele me olhou, e por um momento, pensei ver um vislumbre de emoção em seus olhos. Você está feliz? Ele perguntou. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Pela primeira vez em anos, pensei na resposta sem hesitar. Sorri de leve. Sim. Ele assentiu lentamente, como se absorvesse aquilo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Não era um silêncio pesado, cheio de expectativas e dor, como os que já havíamos compartilhado. Era um silêncio de aceitação. Eu soube, naquele momento,
que não precisava voltar ali novamente. Não porque eu não o amava mais, mas porque eu finalmente entendia que o amor, às vezes, não precisa de um final perfeito para ser real. Ele foi parte de mim. Sempre seria. Mas minha vida não estava mais presa a ele. Levantei-me devagar, apertando sua mão uma última vez. Cuide-se, Marcos. Ele sorriu de leve. Você também, Helena. E com isso saí do quarto, caminhando para fora do hospital, para fora daquela parte da minha vida, com a certeza de que finalmente eu estava livre. O amor que tive por ele foi grande, foi forte, foi real. Mas agora era hora de amar a mim mesma. E dessa vez eu não esperaria mais nada de ninguém. Apenas de mim. O tempo tem um jeito estranho de nos curar. Ele não apaga as feridas de uma vez, nem nos dá todas as respostas que desejamos. Em vez disso, ele nos ensina a carregar as cicatrizes sem deixar que elas nos definam. Quando saí do hospital pela última vez, percebi que, pela primeira vez em décadas, eu não carregava mais perguntas sem respostas. Eu não precisava mais esperar. Eu estava livre. Nos dias que seguiram, voltei para casa sentindo que algo dentro de mim havia mudado. Minha mente já não estava cheia de "e se?". E se ele voltasse? E se um dia se lembrasse? E se nossa história ainda não tivesse terminado? Não. Nossa história tinha terminado, e eu estava em paz com isso. Mas algo novo surgia dentro de mim. Um desejo silencioso, uma vontade que eu nunca me permiti ter antes. A vontade de viver por mim mesma. A vida me ensinou a esperar, a ser paciente, a carregar saudades. Mas eu nunca aprendi a sonhar de novo. E então, um dia, acordei e decidi que não queria mais apenas existir. Eu queria descobrir quem eu era sem o peso do passado nas costas. Comecei pelas pequenas coisas. Passei a acordar mais cedo para ver o sol nascer. Fiz pequenas mudanças na casa que me acompanharam por tantos anos. Pintei as paredes de cores mais alegres. Mudei os móveis de lugar. Era como se, ao transformar minha casa, eu estivesse também transformando a mim mesma. Aos poucos, as pessoas ao meu redor começaram a notar a diferença. Você parece diferente, Helena, disse minha irmã, certa tarde. Mais leve. E ela estava certa. O que antes era um vazio dentro de mim agora parecia uma folha em branco, esperando para ser preenchida. Certo dia, enquanto tomava café na varanda, um pensamento me ocorreu. Eu passei minha vida inteira presa ao que não aconteceu. Mas o que ainda podia acontecer? Olhei para o horizonte e, pela primeira vez, imaginei um futuro sem arrependimentos. Eu queria ver o mundo além da minha cidade. Eu queria conhecer novas pessoas, sentir novas emoções. Eu queria sentir o coração bater forte por algo que não fosse dor. E foi assim que tomei minha decisão. Comecei a guardar dinheiro pouco a pouco. Não sabia exatamente para onde queria ir, mas sabia que não queria mais ficar parada. Os dias foram passando e, aos poucos, aquela ideia foi se tornando um plano real. E então, em um dia comum, comprei minha passagem. Dessa vez, não era apenas para ver o mar. Dessa vez, eu queria algo maior. Eu queria conhecer lugares que antes só existiam nos meus sonhos. Queria andar por ruas desconhecidas, sentir novos cheiros, provar comidas que nunca provei. E, acima de tudo, queria descobrir quem eu poderia ser, agora que não carregava mais um passado que não me pertencia. No dia da viagem, fiz questão de sair de casa cedo, sentindo o ar fresco da manhã no rosto. Levei comigo apenas o essencial. Nenhuma bagagem pesada, nenhum fantasma do passado. Apenas a leveza de quem finalmente decidiu viver. No momento em que entrei no ônibus, algo dentro de mim se acalmou. Eu não sabia exatamente o que encontraria pela frente. Mas pela primeira vez, isso não me assustava. Porque eu sabia que, seja lá para onde eu estivesse indo, era o lugar onde eu deveria estar. E dessa vez,
Eu não esperaria mais nada nem ninguém para ser feliz. Apenas a mim mesma. Então, minhas queridas e queridos, essa foi a minha história de vida. Espero que tenham gostado. Se puderem me ajudar, se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, vai ser ótimo para eu ver que vocês gostaram do meu relato. Até mais!